Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Seus olhos reluzentes como relâmpagos já estavam fixos no dragão louco de um olho, que já estava ordenando que o resto dos mercenários formassem uma formação de ataque. Ele apontou para o homem careca com ambas as espadas enquanto seus longos cabelos brancos ondulavam ao vento. Ele gritou com uma intenção assassina enchendo sua voz. Quando você tentou capturar e matar os cidadãos de Chambord, você pensou em um dia como este? Hoje, o rei de Chambord dará a vocês, animais que perderam toda a humanidade, um gostinho de se tornarem presas sob as espadas de outra pessoa. E daí se eu matei e capturei alguns miseráveis de Chambord? Embora estivesse chocado com a presença de Fei, ele era um personagem perigoso, afinal. Ele começou a rir maliciosamente enquanto gritava, mesmo que haja menos de 1000 mortos, os miseráveis de Chambord foram pelo menos 500. Além disso, havia incontáveis mulheres de Chambord com as quais eu me cansei de brincar e enviei para se tornarem prostitutas nos campos militares. Papai vai deixar isso claro. O que você, como um pequeno rei de um reino afiliado nível 6, pode fazer? Bom. 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 Depois de dizer bom 5 vezes seguidas, Fei ficou tão furioso que começou a rir. O que eu posso fazer? Eu não vou te matar hoje. Em um mês, vou fazer você usar seus olhos de cachorro para ver como o grupo de mercenários Borda de Sangue será exterminado de São Petersburgo. Depois de um breve momento de surpresa, o homem careca começou a rir. Acabar com o grupo de mercenários Borda de Sangue da capital? Essa é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Seu rei míope e patético, você sabe quantos guerreiros mestres o grupo de mercenários Borda de Sangue tem? Você realmente acha que é invencível no mundo? Se você nos pagar 30.000 moedas de ouro, podemos tratar isso como se nada tivesse acontecido, e você ainda pode estar vivo e ser o rei. Caso contrário, se qualquer um de nós sobreviver e passar a mensagem para a sede em São Petersburgo, o grupo de mercenários Borda de Sangue visitará Chambord e matará todos vocês em um mês. Ok, então vou ver como o grupo de mercenários Borda de Sangue mata todos nós. Fei estava cansado de falar mais. Ele mudou para o modo bárbaro e usou o salto. Ele avançou contra os mercenários e liberou todo o poder do conjunto de itens nível 7 filhos de Bulcatos. Sem segurar, a lâmina da espada brilhou, e cabeças voaram para o ar com riachos de sangue, parecendo fontes. Em alguns segundos, Fei passou por camadas de mercenários como se fosse uma vara quente passando por queijo e se aproximou do homem careca. Rei de Chambord, você está preso. O homem de um olho careca de repente riu maliciosamente enquanto recuava rapidamente. Não se sabe quando, mas havia 10 mercenários com bestas fortes em suas mãos. Eles pressionaram os gatilhos, e 20 flechas devastadoras que perfurariam árvores, que 2 homens não poderiam segurar envolvendo os braços ao redor delas, voaram em direção a Fei após uma série de ruídos de molas e engrenagens arrepiantes. Essas 10 bestas eram os trunfos que o grupo de mercenários Borda de Sangue conseguiu após pagar um grande preço. Elas podiam ser consideradas produtos alquímicos. As bestas tinham matrizes de magia de vento de baixo nível gravadas nelas, e gemas mágicas de baixo nível estavam embutidas nelas. Até as flechas tinham matrizes mágicas gravadas nelas. Elas aumentariam a velocidade das flechas, o dano e o efeito de como elas apareciam. Neste momento, Fei estava no meio de uma carga rápida. Sob o ataque repentino dos arqueiros, as 20 flechas estavam quase tocando os pontos vitais do corpo de Fei assim que os ruídos de molas e engrenagens soaram. Esta era a armadilha que o homem careca armou em pouco tempo. Esta também era a razão pela qual ele disse essas palavras para provocar Fei. Da batalha anterior, o homem careca sabia que ele não era páreo para o rei de Chambord. A força de seu oponente estava além de sua imaginação. Se ele lutasse diretamente com ele, então o lago logo estaria cheio de cadáveres de todos os mercenários. Seu único trunfo eram as 10 bestas. Embora parecesse burro, ele era astuto por dentro. Quando seu colega estava em furtividade e tentou assassinar Fei com as flechas, ele havia silenciosamente armado esta armadilha letal. Este era o momento em que a armadilha estava prestes a capturar a presa. O sorriso malicioso do homem careca brilhou no escuro. Ele quase não conseguia conter sua risada. Ele quase podia ver o corpo de Fei sendo perfurado pelas flechas e morrendo no local. Se ele conseguisse se livrar desse oponente, ele ainda poderia virar as coisas. O grupo de mercenários ainda tinha força suficiente para cuidar das caravanas de Soros. Cuidado! É perigoso! As pessoas nas caravanas de Soros, incluindo o rei Knap e a mulher de vermelho, tentaram avisar Fei, mas parecia tarde demais. No entanto, moleza. Enquanto Fei zombava, algo aconteceu. Uma série de chamas apareceu no corpo de Fei. Chamas azuis, vermelhas, verdes e roxas apareceram nos pontos vitais do corpo de Fei. Nessas chamas, Fei não recuou, mas avançou ainda mais. Ele nem mesmo usou suas espadas para bloquear as flechas.
Ele enfrentou as flechas sedentas de sangue e tentou usar seu próprio corpo para bloquear as flechas. Com os olhos e ouvidos de todos nele, uma série de ruídos de colisão de metal leve soou. Parecia que flechas estavam batendo em um sino de metal. As 20 flechas que poderiam perfurar rochas caíram no chão quando atingiram o corpo de Fei como palitos de dente atingindo uma parede. Ao mesmo tempo, as chamas ao redor do corpo de Fei lentamente se dissiparam. Um conjunto de armadura misteriosa apareceu em seu corpo do nada. Dedos, palmas, pulsos, braços, capacetes, peito, costas, cintura, abdômen, virilha, pernas, joelhos, pés estavam completamente cobertos por armaduras de cores diferentes. O conjunto de armadura parecia simples, mas suave, era raro de se ver no continente Azeroth. Cada componente estava firmemente preso à pele de Fei. No entanto, ao contrário da armadura de cavaleiro pesada e grande, esta armadura fazia Fei parecer magnífico e valente. Cada componente da armadura também era extraordinariamente misterioso e bonito. Cada componente estava firmemente conectado e emitia uma leve chama e uma onda mágica devastadora. Era óbvio que todos eram itens mágicos. Com a carga sagrada de Bulkatos e o guardião tribal de Bulkatos, ele parecia um deus da guerra invencível que saiu da batalha com deuses e demônios. Ninguém realmente viu de onde veio essa armadura. Mas todos viram claramente essa armadura mágica aparecendo do nada e bloqueando facilmente os ataques furtivos letais. As grandes flechas não podiam nem deixar uma marca na superfície da armadura. Como isso é possível? A pupila do homem careca se contraiu enquanto seu corpo ficava frio. Antes que ele pudesse reagir, as luzes refletiram nas espadas enquanto a espada se movia. Chuva de sangue caiu do céu, e os 10 arqueiros experientes não tiveram chance de usar as bestas novamente. Eles foram cortados em 20 pedaços pelas espadas de Fei. No momento seguinte, as espadas de Fei passaram pelo corpo do homem careca. Uma sensação fria passou por seu corpo enquanto o homem careca sentia seus membros ficando dormentes e perdendo a força para ficar em pé. Riachos de sangue vazaram de seus pulsos e tornozelos. Antes que ele pudesse reagir, suas mãos e pés foram quase cortados pelas espadas de Fei. Eu disse que vou deixar você vivo para ver a queda do grupo de mercenários borda de sangue. A voz fria de Fei soou em seus ouvidos como se fosse um chamado do ceifador. O ferimento em seus pulsos e tornozelos o devastou ainda mais. Para um guerreiro, esse nível de ferimento nos pulsos e tornozelos era equivalente a ficar aleijado, era pior do que matá-lo. O homem careca deitou no chão impotente enquanto encarava Fei com malícia. Rei de Shambot, como você ousa? Enquanto dizia isso, ele estava prestes a morder sua própria língua e cometer suicídio. No entanto, Fei pisou em seu queixo e o quebrou e zombou. Eu disse que você vai ficar vivo, então você não vai morrer. Fei pulou no ar e aterrissou em um pilar de pedra. Ele olhou ao redor e tentou procurar pelo homem de meia-idade que parecia humilde e estava ao lado do homem careca. Entre os 4 principais guerreiros nesta equipe do grupo de mercenários borda de sangue, ele era o único que ainda não havia mostrado sua força. Aquele homem ainda era uma grande ameaça potencial. Ao mesmo tempo, Fei fez um gesto com a mão, e os cavaleiros do Zodíaco que estavam escondidos ao redor saíram como tigres loucos e mataram o resto dos mercenários. Esta foi a primeira vez que todos descobriram que o rei de Chambord não veio aqui sozinho. Os guerreiros sob o rei de Chambord já haviam cercado a margem do lago. Era óbvio que o rei de Chambord não planejava deixar nenhum mercenário sair daqui vivo. Os guerreiros de Chambord estavam com moral alta e poderosos. Um homem enorme com uma cara cheia de cicatrizes que parecia uma montanha de carne e um arqueiro bonito com seus cabelos loiros ondulando ao vento lideraram esses guerreiros e demonstraram um massacre unilateral. Os mercenários do grupo de mercenários borda de sangue tentaram resistir ao máximo, mas não conseguiram lutar como se fossem ovos batendo em pedras. Logo, menos de uma dúzia de mercenários que estavam vivos largaram suas armas e imploraram por perdão. O resto deles foi morto. Neste momento, Fei finalmente encontrou um dos líderes que ainda não havia se mostrado. Tentando fugir? Tarde demais. Saia! Fei ficou no pilar de pedra e deu um soco no ar. Esses socos de alguma forma atingiram a superfície do lago. Com a força de um bárbaro nível 38, esses socos fizeram o ar explodir e enviaram a água do lago para o céu. Sob a água do lago que caía, uma figura que tentava fugir como um peixe teve que voltar para a margem do lago devido aos golpes de Fei. Este era o homem de meia-idade que não havia mostrado sua força, um líder de nível médio do grupo de mercenários borda de sangue, a definição de um tigre sorridente. Ele havia matado inúmeras pessoas e era um dos homens por trás da operação de captura de cidadãos de Chambord. Perdoe-me, rei de Chambord. Assim que este homem aterrissou no chão, ele se ajoelhou e implorou por perdão. Fei pulou do pilar de pedra e ficou na frente dele. De repente. Morra! Este homem de meia-idade de repente iniciou o ataque. Sua expressão ficou maliciosa enquanto ele sacudia o ombro e abria os dedos.
O músculo ao redor de sua cintura vibrou enquanto seus cotovelos, joelhos, pulsos e tornozelos se moviam em padrões anormais. Em um instante, armas escondidas voaram em direção aos pontos vitais de Fei como chuva. Este homem era na verdade um mestre de armas escondidas. Em um momento, mais de 100 armas escondidas foram disparadas de todos os locais de seu corpo. Havia também veneno fedorento e ondas mágicas escondidas dentro deste ataque. Fácil. Deixe você ver isso. Fei zombou. Ele já estava preparado para isso. Ele ficou lá com as espadas em suas mãos dançando. A espada se moveu e deixou uma série de imagens residuais que pareciam fantasmas no ar, e as armas escondidas como chuva foram completamente bloqueadas longe de seu corpo. Este era o poder devastador de Fei após sua maestria em espada atingir o nível 8. Sua compreensão e controle de espadas estava além de qualquer guerreiro no continente Azeroth. As armas escondidas foram afastadas, então o ato do homem de meia-idade terminou ali. A espada de Fei não hesitou em ferir gravemente seus pulsos e tornozelos para impedi-lo de disparar essas armas escondidas. Fei até destruiu alguns pontos vitais de nervos que controlavam alguns músculos em seu corpo. Isso foi fácil para Fei, que podia mudar para o modo assassino facilmente. Até este momento, mais de 200 mercenários e os 4 líderes do grupo de mercenários Borda de Sangue foram exterminados, ninguém foi exceção. As pessoas na caravana de Soros ficaram chocadas. Sua Majestade, como devemos lidar com essas pessoas? Torre se aproximou e perguntou a Fei enquanto apontava para os mercenários que se renderam. Fei viu que o grupo de mercenários Borda de Sangue já estava seguro, controlado pelos Cavaleiros do Zodíaco. Todos estavam tremendo e ajoelhados no chão. Ele ponderou por um momento e apontou para a mulher, o gigante careca aleijado e o homem de meia-idade quase morto que estavam pregados no pilar de pedra. Fei viu Oleg se aproximando e ordenou: quero que você cuide dessas pessoas. Não me importo com o método que você use, mas preciso de informações detalhadas sobre o grupo de mercenários Borda de Sangue. Sim, e para o gigante de um olho, mantenha-o vivo. Quero que ele veja o grupo de mercenários Borda de Sangue desaparecer. O carcereiro Oleg era um especialista em tortura. Pessoas mais precisavam ser tratadas por pessoas mais. Oleg ficou muito animado com isso, lambendo os lábios e respondendo: sim, Sua Majestade. De repente, alguns cavaleiros do Zodíaco de Chambord se aproximaram, arrastando o gigante careca e o homem de meia-idade em direção ao lago. A mulher meio-elfa que estava pregada no pilar de pedra também foi arrastada viva por Oleg. Logo, alguém estava gemendo vindo do lago, incluindo risadas e gritos de raiva de Oleg. Parece que algo pesado foi jogado no lago. Enquanto ouvia os gritos dos soldados do grupo de mercenários Borda de Sangue, Fei viu a carruagem de Angela e franziu a testa. Ele chutou uma pequena pedra na cabeça de Oleg e gritou: você é um idiota, não jogue lixo e polua o lago. Vá mais longe, não faça barulhos altos e nojentos, você está perturbando todo mundo. Oleg mudou o local da tortura para a floresta e o barulho diminuiu como esperado. Os oficiais de aplicação da lei eram responsáveis por limpar o campo de batalha. Logo, o campo de batalha sangrento que estava coberto de membros e corpos quebrados foi limpo rapidamente, e os restos foram jogados longe pelos oficiais no campo. A lua brilhava sobre o lago, as folhas douradas e marrom sopravam pelo chão como um tapete dourado macio. A vista era muito bonita, a intenção de matar desapareceu, e estava muito quieto e pacífico. Várias barracas militares foram erguidas rapidamente. A força expedicionária de Chambord se acostumou com a vida de acampamento desde que deixaram o reino. Tudo estava indo nos trilhos e com cuidado. Ninguém se importava com a caravana Soros, que estava no rescaldo da guerra e tomando precauções contra a força expedicionária de Chambord. Mas logo, o gerente de Hobby Preto Reiknap e a jovem atraente de vestido vermelho vieram ver Fei. Deixe-os entrar! Fei estava sentado no centro da grande barraca, ouvindo o relato de um soldado, resumindo as perdas da batalha. Desde que Fei passou pelo reino de Chambord, ele experimentou algumas guerras. Ele acabou vitorioso em todas até agora. Algumas delas foram por sorte devido a inimigos fracos, e deram a Fei tempo para crescer e se tornar mais forte. Além disso, seus inimigos sempre subestimaram Fei e o poder do reino de Chambord. O exército de armadura negra perdeu por essa razão. A Sexy Paris e a princesa também subestimaram Fei e foram derrubadas por ele de uma maneira simples, fingindo de morto. Hoje, a batalha com os mercenários Borda de Sangue foi a mesma. Embora o chefe do grupo de mercenários Borda de Sangue tivesse ouvido falar da fama do reino de Chambord, obviamente, eles só receberam informações limitadas. E o poder de Fei cresceu drasticamente, então ele foi vitorioso no final. Se houver um inimigo mais forte do que nós mesmos, é possível que o reino de Chambord ainda seja invencível? Fei se perguntou. De repente, Fei percebeu que, embora ele sempre liderasse o exército e assumisse os desafios, ele só permitia que eles fossem se tivessem vantagem absoluta sem enfrentar nenhum perigo.
Assim como a galinha protegendo seus filhotes, Fei só os deixava experimentar as tempestades depois que o trovão e o relâmpago haviam passado. A partir dessas experiências, eles realmente foram treinados? Talvez ele tenha ignorado algo? Azeroth era governado pela lei da selva. Ninguém sabe o que aconteceria no futuro, que tipo de perigo eles experimentariam. Quando enfrentassem um inimigo forte, os cavaleiros do Zodíaco do Reino de Chambord e os oficiais seriam capazes de lidar com isso? Fei não podia responder a essas perguntas. Naquele momento, alguém abriu a porta da barraca. Com a liderança de Torres, o gerente de Robe Preto Reknap e a jovem de vestido vermelho entraram. Sua Majestade! Eles se curvaram. Com o poder e influência da União de Negócios Soros, o oficial Reknap não precisava se importar com um rei de um reino de nível 6, mas aparentemente, este jovem rei era uma exceção. A razão pela qual Reknap respeitava o rei de Chambord era porque ele salvou a caravana Soros, e ele também viu potencial neste jovem. Por favor, sentem-se. Fei apontou para os assentos na barraca e os cumprimentou calorosamente. O velho Zolaz havia explicado a União de Negócios Soros para Fei. Era um dos grupos muito mais poderosos do que o grupo de mercenários Borda de Sangue. Seus negócios cobriam todas as regiões de Azeroth no campo dos negócios. O presidente da União era muito conhecido. Ele começou do zero para se tornar agora o homem mais rico, mas ele nunca apareceu. Alguém disse que Zenith era um mestre de artes marciais da classe do Sol. Alguém também disse que ele era apenas uma pessoa normal. Sem dúvida, ele era muito próximo dos ministros dos lados civil e militar. Por essa razão, ninguém ousava prejudicar a União de Negócios Soros. Esses audaciosos mercenários Borda de Sangue começaram a luta com a equipe de negócios Soros. Na floresta, as pessoas mal passavam, então não era de admirar que o grupo de mercenários Borda de Sangue quase os matasse. Uma vez que eles fizessem isso, mesmo que a União de Negócios Soros quisesse investigar, seria muito difícil para eles. Claro, deve haver algo lucrativo por trás disso, o que fez os mercenários Borda de Sangue ficarem loucos por isso. Fei viu os guardas da equipe de negócios protegendo as 3 carruagens mágicas, então ele adivinhou a razão por trás disso. Mas não era um assunto de Chambord, então ele não perguntou sobre isso. Desde que eles encontraram a União de Negócios Soros, o grupo poderoso, eles deveriam fortalecer seu relacionamento com eles. Embora Reknap fosse apenas um gerente de nível 5, seria benéfico para o reino de Chambord se eles fossem próximos. Eu sou Harry Reknap, um gerente de nível 5 da União de Negócios Soros. Obrigado por sua gentil ajuda. Caso contrário, eu não poderia imaginar o que aconteceria esta noite. O velho sentou e sorriu, fazendo você sentir sua sinceridade. Por nada. Os mercenários Borda de Sangue e o reino de Chambord são inimigos, foi apenas uma coincidência. Fei não quis reivindicar o crédito. Sua Majestade está sendo modesto. Se Sua Majestade não nos desse uma mão, minha filha Shirley e eu, e os guardas da equipe de negócios Soros não teríamos escapado ilesos, muito menos mantido os objetos de valor dos Borda de Sangue. A União de Negócios Soros deve recompensar Sua Majestade. Fei não podia acreditar que a jovem, Shirley, era filha de Reknap. Fei sorriu e mudou de assunto. Desta vez, os mercenários Borda de Sangue irritaram a União. Como vocês vão lidar com isso? Em 10 dias, o grupo de mercenários Borda de Sangue será destruído. Reknap mostrou sua raiva. Esta noite foi humilhante para ele, e ele tinha que fazer os mercenários Borda de Sangue pagarem pelo que fizeram. Fei franziu a testa. Eu já prometi ao meu povo que destruiria o grupo de mercenários Borda de Sangue com minhas próprias mãos. Você fez essa promessa? Reknap ficou surpreso e tocou sua barba. Posso perguntar quando Sua Majestade decidiu destruir o grupo de mercenários Borda de Sangue? Dentro de um mês. Dentro de um mês. Reknap ficou chocado e disse, Sua Majestade, você sabe quão grande é o grupo de mercenários Borda de Sangue? Quantos elites eles têm? E quão fortes são esses mestres? Fei entendeu. Reknap estava lembrando Fei de uma maneira educada para nunca se superestimar. O grupo de mercenários Borda de Sangue era muito forte e poderoso. Eles tinham muitos mestres e eram fortemente guardados. Não importa o quão excepcional fosse o desempenho de Fei hoje, não é suficiente para destruir o grupo de mercenários Borda de Sangue. Mas, como Reknap saberia as capacidades completas de Fei e seu plano? Fei entendeu e sorriu. Obrigado pelo seu lembrete, eu tenho meus próprios planos. Se meu reino de Chambord não puder destruir o Borda de Sangue dentro de um mês, não será tarde demais para a União de Negócios Soros assumir. Você pode me prometer isso? Reknap nunca esperou que o rei de Chambord diria isso. Ele viu sua confiança e sabia que Fei não era um homem imprudente, e teria pensado em múltiplas possibilidades. Então, ele imediatamente fez um novo julgamento. Com isso dito, a União de Negócios Soros está disposta a esperar mais um mês. Sua Majestade, você pode ter a oportunidade que deseja.
Parecia que o gerente de hobby preto não gastou muito esforço para pensar e fez uma concessão. Medir todas as ações com uma análise de custo e benefício era uma qualidade essencial para se tornar um empresário de sucesso. A União de Negócios Soros era uma corporação comercial, e o objetivo de um empresário era a maximização do lucro. Matar era a última coisa que eles fariam, a menos que não houvesse alternativa. Reinknapp queria relatar isso à sede da União e solicitar que os mestres destruíssem um dos 3 principais grupos de mercenários do Reino Zenith para garantir a fama e reputação da União de Negócios Soros. No entanto, devido à determinação do rei de Chambord em se vingar, era bom ser generoso por uma vez. Se o rei de Chambord tivesse sucesso, a União de Negócios Soros poderia omitir alguns de seus problemas também. Se ele falhasse, era apenas um grupo de mercenários borda de sangue. A União também poderia destruí-lo facilmente. Claro, esses eram apenas problemas menores. A coisa mais importante para Reinknapp era talvez ele pudesse usar o grupo de mercenários borda de sangue para descobrir mais coisas que ele gostaria de saber e ver se o rei de Chambord tinha um potencial tão forte quanto relatado pela inteligência. Valeria a pena para a União começar o plano novamente e fazer o investimento. Sob uma atmosfera cordial, eles não discutiram os principais tópicos, mas apenas conversaram em pequenos assuntos. Desde o início, a jovem de vestido vermelho chamada Shirley apenas olhou para Fei algumas vezes. Ela não disse nada. Não era que ela fosse fria, mas era mais como um sentimento de auto-enclausuramento. Alexander, pedi ao guarda para preparar água quente para você, uma voz doce e suave disse. Angela abriu a porta da frente da barraca, entrou e disse, a princesa mais velha disse que gostaria de tomar um banho quente depois de uma longa viagem. Ela ficou surpresa porque encontrou um convidado na barraca depois de falar. Ela cobriu os lábios vermelhos com os dedos. Mas logo, ela mudou para sua atitude de futura rainha, sorriu para Reinknapp e caminhou ao lado de Fei. Isso chamou a atenção de Reinknapp e da jovem. Esta jovem que apareceu de repente era muito atraente e glamourosa. Parecia que havia um holofote sobre ela. Reinknapp e Shirley tinham um alto status na União de Negócios Soros. Ambos eram experientes e bem informados. No entanto, era raro ver uma jovem tão elegante e refinada. Angela com seu vestido branco longo e Fei com sua armadura ensanguentada sentaram-se juntos. Que imagem harmoniosa! Reinknapp e Shirley exclamaram sua admiração em seus corações. Que casal perfeito! A aparição de Angela lembrou Reinknapp que eles não deveriam ficar mais, então ele se levantou e sorriu. Ele se perguntou e perguntou, Sua Majestade, ouvi dizer que Tanasha, a princesa mais velha, também está no exército, e a encontrei algumas vezes. Eu estava me perguntando se eu poderia visitar a princesa. Fei sorriu. Ele sabia que este oficial não estava pedindo permissão, mas apenas mostrando sua cortesia. A princesa estava aqui de qualquer maneira, mas a maneira como este gerente da caravana Soros falou fez Fei se sentir muito confortável, então ele sorriu e disse, sim, claro. À vontade. Depois que eles saíram, Angela pediu ao guarda com entusiasmo para enviar um pouco de água quente. Como uma esposa cuidando de Fei, ela removeu sua armadura, limpando a sujeira e o sangue. Durante os últimos 3 ou 4 anos, Alexander era retardado, como uma criança. Angela e Emma cuidaram dele, até mesmo o banho não era uma coisa incomum. A princesa ficou na carruagem nos últimos dias. Você esteve em contato com ela todos os dias. Diga-me, o que ela tem feito? Era muito mais confortável depois de um banho quente. Fei pegou a toalha branca e limpou a água do rosto e perguntou com curiosidade. Nada demais. Angela piscou e disse, sinto que a princesa Tanasha é muito infeliz. Ela tem uma doença estranha, então está muito fraca o tempo todo, especialmente durante o outono gelado. Ela não podia suportar o vento, caso contrário, sua condição pioraria. É por isso que ela só podia ficar na carruagem. Se eu fosse ela, ficaria muito entediada. Então, Emma e eu sempre a visitamos. Descobri que ela é realmente muito legal. A partir da descrição de Angela, isso lembrou Fei da primeira vez que ele conheceu a princesa. Esta foi a primeira vez que ele descobriu que o corpo fraco e magro com um par de olhos azuis em sua memória era muito vívido. Na primeira vez que se encontraram, Fei pensou que a princesa parecia ter uma doença estranha e estava muito fraca. Portanto, ele deu a ela a poção de recuperação de energia por diversão. Ele só não sabia se a princesa realmente experimentou a poção ou se a jogou fora há muito tempo. Alexander, a princesa Tanasha mencionou que a poção roxa que você deu a ela parecia ser eficaz, mas ela terminou o frasco. Você ainda tem algum extra? Você pode, Angela perguntou a Fei com seus grandes olhos redondos. Embora ela não tivesse terminado suas palavras, era óbvio o que ela estava tentando dizer. Parece que a princesa era muito boa em conquistar os corações das pessoas. Pelo menos Fei viu isso claramente desta vez. Ao mesmo tempo, Angela tratou esta santa do Império como sua melhor amiga, assim como Emma. Angela nunca pediu nada a Fei.
Ele não podia acreditar que a primeira coisa que ela pediria seria para a princesa. Fei deu sua poção para Ângela imediatamente. Nem mesmo mencionando um pequeno frasco de poção, para Fei, não importa o que esta doce jovem pedisse, ele faria o possível para trazê-lo para ela. Esta jovem gentil e bondosa era a parte mais suave do coração de Fei. Não importava se eram as ondas de bestas do mundo de Diablo ou o assassinato sangrento na realidade, sempre que o rosto desta jovem aparecia em sua mente, seu coração se sentia muito mais à vontade. Esta jovem fada deve ser um presente de Deus. Não era a primeira vez que Fei tinha esse pensamento. Vendo o rosto animado de Ângela enquanto ela levava a poção para a princesa, Fei sorriu. Talvez a princesa tenha mencionado a poção roxa para Ângela de propósito. Ela não podia pedir a ele porque tinha o status de princesa mais velha, então ela usou Ângela para pedir a poção. Fei entendeu esses truques sem precisar pensar nisso. Uma coisa surpreendente para Fei foi que a princesa realmente tomou a poção que ele deu a ela, não a jogou fora. Além disso, as coisas que ele fez nos últimos dias foram um pouco fora do comum. Como capturar o território principal do Reino da Pedra Negra sem a permissão do Império, e destruir muitas das minas do Reino da Pedra Negra. Esses atos poderiam ser considerados traição contra o Império e a princesa viu tudo, mas ela não disse nada. O que aquela mente terrível dela estava pensando? Fei estava pensando nessa pergunta. A princesa do Império Tanasha, a santa da sabedoria que parecia ter tudo sob controle, o pesadelo de todos os nobres solteiros, até o rei Yaxin tinha que levá-la a sério. Este era realmente um personagem aterrorizante. No dia seguinte, o tempo parecia estar especialmente bom depois da noite de assassinato. Um novo dia começou, a margem do lago ficou movimentada depois do café da manhã. Embora Fei e Reknap não tivessem nenhum acordo verbal, a caravana Soros e a força expedicionária de Chambord avançaram juntas. Entre as equipes, havia 4 cavalos puxando uma gaiola de aço. Dentro da gaiola, estava um dos 6 famosos guerreiros de elite do grupo de mercenários Borda de Sangue que foi espancado com hematomas e completamente aleijado, cobra louca de um olho. Como um cachorro deitado no chão, sem se mover nem um pouco. Se ele não estivesse olhando com ódio para a figura no cachorro preto gigante na frente com uma linda garota em seus braços, as pessoas pensariam que a gaiola estava carregando um monte de carne podre. Embora Oleg tenha usado métodos sangrentos, ele mal conseguiu qualquer informação. O resto dos soldados Borda de Sangue se rendeu e deu todas as informações depois de ficar aterrorizado por Oleg. No entanto, eles eram apenas os personagens de baixo escalão e mal sabiam de nada. Para o homem careca e musculoso, o pervertido de meia-idade e a diabólica com a linhagem de Elfo Negro, os principais líderes, é claro que eles sabiam muito mais, mas sabiam que morreriam com certeza se fossem capturados por Fei. Então, esses fora da lei que se acostumaram com o gosto do sangue eram muito resistentes durante o julgamento, até que o velho Zolaz e Modric mataram o pervertido de meia-idade e a elfo com sua espada, já que eles não podiam mais suportar o julgamento. Oleg ainda não conseguia obter mais informações sobre o grupo de mercenários Borda de Sangue. Fim dos capítulos do 183 ao 185. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!